Ok, pessoal, vamos lá então continuar aí com a nossa aula para tirar dúvida, né? A gente está no momento com 3 listas no URI, né, liberadas aí, uma lista para cada estrutura de controle, né? Uma lista para trabalhar com sequência, outra com condição e outra com repetição, né? Correspondendo lá aos capítulos até o 3, 4 e 5, né? Do livro branco e também do livro azul. E aí, estou aberto aí para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Deixa eu ver aqui. O Rafael tá aí, tá. Rafael, eu te respondi agora há pouco, o torpedo lá que você me mandou. Se você quiser trazer aí para a tua dúvida, né? Exatamente qual é, para eu poder te ajudar, né? O que é que está, qual é a dificuldade, né? Qual a dúvida que você está tendo. Aí eu mostro aqui para ti, né? Como é que como é que monta o algoritmo, como é que leva a questão para o URI. Mas aí eu preciso saber exatamente qual é a dúvida. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem. Eu já vi sua mensagem. Professor, eu li os capítulos, né, e tal. Só que eu fiquei ainda com muita dúvida. Eu não estava sabendo como é que eu fazia para ir lá, né, na questão. Eu ia lá na questão, mas quando eu chegava lá, eu não sabia o que fazer, entendeu? Eu ficava, tipo, parado e não evoluía. A Certo. minha dúvida é, tipo, é tudo, entendeu? Eu tenho uma dificuldade, né? Tipo, esse negócio de computador e tal, mexer, essas coisas. Então eu tô tendo bastante dificuldade para começar aí. Tá. Eu li os capítulos, mas assim, eu tentei, né? Como nos capítulos tem pra gente fazendo, mesmo eu lendo e tal, e tentando fazer né, que tem pedindo lá, muitas vezes não dava certo, ou tipo, não sabia onde era, entendeu? Então, Tá, então mesmo lendo lá no capítulo do livro branco, havia dificuldade lá, não é isso? como? Mesmo lá no livro branco, naquele passo a passo, fazendo os exercícios do livro branco, mesmo lá você estava tendo dificuldade, Eu tava dúvida? tendo dificuldade, eu li também mesmo, entendeu? Então, Tá. eu já li todos. Eu acho que tava, até o quarto, até o quarto capítulo eu tava. Não li Uhum, os cinco, mas tava enrolado ainda. certo. Tá, então vamos lá. Eu imagino que outros alunos estão na mesma situação, tá? Foi bom você ter falado isso para que a gente possa tirar as dúvidas. Então Eu vi vamos que lá. muita gente nem começou a fazer, então Isso, eu não sou o único exatamente. também que não tá enrolado aqui. E é algo que me preocupa, né? É algo que me Pois aí, preocupa. já é dia vinte e Mas, oito a prova, né? E fim do mês já tem que dar as listas, então eu fiquei também preocupado. isso. Então, cara, é o seguinte. Primeira coisa que eu vou falar aqui não é direcionada a você, tá? Mas para todo mundo. Não deixar a dúvida acumular. Então, teve dúvida, já entra em contato, já fala na hora, né? Para realmente não chegar muito próximo da aula, da prova, né? E ficar faltando pouco tempo para tirar as dúvidas. Então, teve dúvida, manda torpedo, manda e-mail, traz aqui na hora da aula, né? Sei que nem todo mundo se sente à vontade para tirar dúvida, mas realmente a metodologia ativa aí que a gente usa realmente é essa, né? De trazer, de fazer o aluno realmente participar. Mas então, assim, uh, eu preciso entender como é que é a tua dúvida, tá?
desde o início. Então, se tu puder trazer para mim um exemplo lá do livro branco, de alguma dúvida que tenha ficado, eu acho que poderia ajudar, porque aí eu poderia entender exatamente, né, saber onde é que a origem da tua dúvida. Que eu poderia até ir aqui para uma questão do URI, mas pelo fato de você ter ainda alguma dúvida lá das estruturas, você, né, não conseguir entender completamente. Tem alguma coisa aqui do livro branco que tu gostaria de me perguntar, de tirar uma dúvida? Professor, assim, eu tô tendo dificuldade de entender o que cada comando faz, entendeu? Botar aquele, tipo, Aham, tem lá, eu tava lendo, tava aquele H3, eu acho, não lembro. Mas aí, tipo, eu não sabia o que cada comando fazia e eu fui fazer a primeira questão, tipo, e não. Eu acho que, tipo, se eu fazendo, fazendo uma questão a mais fácil, assim, e explicando como é que faz, né? Eu vi que você tem que pegar num bloco de notas, né? Anotar lá. isso, Mas eu não entendi como é que aquele. Quando a gente botar no bloco de notas, vai para a questão, entendeu? entendi. E também, E- tipo, lá pedia para salvar, não sei, salvar nos documentos e tal, mas não entendi para que serve. Tipo, é bem. Na verdade, nem eu sei minha dúvida, porque é meio. Entendo, cara, entendo. Tá, então vamos lá. Então eu vou fazer Porque eu uma nunca nem aqui, vi isso, entendeu? Então é meio muito. certo. Eu vou fazer aqui um resumo, né? Mas é assim, eu não sei dizer se você está acompanhando as aulas desde o início, né? Se você tem assistido todas as aulas, se está acompanhando, mas eu vou fazer aqui um resumo, tá? Do que eu já apresentei e do que precisa para poder você fazer uma questão, tá? Vou resumir aqui para ver se te ajuda. Aí qualquer dúvida você fala, tranquilo? Ok. Pronto. Se alguém mais aí tiver alguma dúvida, eu queria que aproveitasse e colocasse aí, tá? Seria interessante colocar aí a dúvida, porque aí pode ser que a sua dúvida também seja a mesma do Rafael e vice-versa, tá? Ou de outros alunos, e aí ajudaria. E quem tiver alguma dúvida de alguma questão do URI, né? Quem já está fazendo aí, já está, também coloca aí no chat, tá? Para deixar registrado, que aí, quando eu terminar aqui minha explicação, eu tiro a dúvida. Tá bom? Então vamos lá. Então, basicamente, o que que acontece? Vocês vão resolver problemas, né, usando o computador. O objetivo da disciplina é esse, né? Você é desenvolver o raciocínio lógico para resolver problemas de maneira sistematizada. E para fazer isso, você precisa de um negócio chamado algoritmo, tá certo? Então, o algoritmo é uma sequência de passos para você atingir um objetivo bem definido. Então, tudo vai girar em torno de problema, ok? Vocês estão estudando, estão se formando para serem resolvedores de problema. Engenheiro, cientista da computação, analista de sistema, não importa. Vocês vão resolver problemas. Obviamente que o pessoal da área de computação tem como foco desenvolver software, né? Desenvolver programas. Mas o pessoal que não é da área de computação também vai resolver problemas. E algumas vezes vai precisar construir algoritmo, como eu já falei aqui nas aulas, né? Resolver alguma equação diferencial, ou resolver alguma coisa, cálculo de alguma estrutura. Então pode ser que precise de um algoritmo, e aí precisa desenvolver isso daí. Para a gente construir o algoritmo, a gente tem três tipos de estrutura. É a base para fazer qualquer algoritmo. E eu não vou dizer nem algoritmo, para qualquer resolução de problema, tá? Você usa três estruturas, tá? Três tipos. Quais são? A sequência, a condição e a repetição. O que que é a sequência? Sequência é executar um comando de cada vez, passo a passo.
né? O algoritmo, ele é uma sequência de passos. Então, vocês vão precisar estruturar uma sequência de passos, de ações que têm que ser executadas para resolver o problema, tá? Professor, mas eu não sei por onde começar. Não tem problema. Apenas comece. Se tiver indo pelo caminho errado, você vai voltar e começar de novo por outro caminho, tá? Infelizmente, resolução de problema é isso, né? Você tem que pensar num caminho a seguir. Se o caminho estiver errado, você vai ter que parar, voltar e começar de novo, tá? É assim que ocorre com a resolução de problema. É claro que quanto mais problemas você resolve, mais hábil você se torna para resolver outros problemas, porque aí você começa a ver semelhanças, né? Então vamos lá. Então a sequência significa isso. A condição significa o quê? Significa que em alguns momentos você tem que tomar uma decisão, se executa ou não aquele comando. E essa decisão, ela é baseada, né, numa condição. Você vai avaliar uma condição e vai é, decidir se executa aquela ação ou não, tá? Por exemplo, tem um problema aí de uma lista que é calcular a equação de segundo grau, as raízes de uma equação, usando a fórmula de Bhaskara. Tem um momento que você vai precisar, como eu falei na aula passada, né? Foi uma dúvida do Ciel. Tem um momento que você vai decidir se consegue ou não calcular. E aí você vai tomar aquela decisão, baseada numa condição, né? E a terceira estrutura é a repetição. Existem, né, situações em que você tem que repetir várias vezes, né, alguns passos, até você atingir uma determinada situação, uma determinada condição. Então, essas são as três estruturas que a gente precisa, né, dominar. Então, a primeira e a mais básica delas é a sequencial, que aí é a que eu vou focar aqui, né? Só que antes de eu focar, eu preciso dizer o seguinte: todo problema ele vai ter essas três fases aqui para resolução. Você vai ter que identificar os dados de entrada. Todo problema vai ter informação que você vai ter que coletar. Então tem que ter a entrada de dados. A segunda parte é o processamento desses dados. Então você vai fazer alguma manipulação com esses dados que você vai ler, que você vai obter. Então, por exemplo, quando eu falei da equação segundo grau, quais são as informações que eu preciso? Dos três coeficientes, A, B e C. E aí você vai manipular essas informações, né? Você vai verificar, vai calcular o delta, né? Você gera uma nova informação a partir do B e do A e do C, né? B2 menos 4AC. Aí depois, a partir do delta, você vai conseguir gerar a raiz x1 e a raiz x2. E essas raízes vão ser a saída do teu problema, vão ser o resultado. Então vocês vão ter que sempre pensar dessa maneira. E esse é o objetivo da disciplina, é pensar de maneira estruturada a resolução de problema. O que que eu tenho de informação? O que que eu tenho que fazer com essas informações? E o que que eu vou gerar com essas informações? Essas são as três perguntas que vocês têm que estar sempre se fazendo. Quando vocês fazem essas perguntas, aí o problema começa a se desenrolar, ok? Então pronto. Então com isso aqui, com essas estruturas e com isso daqui em mente, a gente vai resolver os problemas. E o que que vocês vão usar aqui para resolver o problema, né? A gente vai usar um computador para validar. Vocês vão escrever um código, vocês vão passar o algoritmo de vocês para um código JavaScript, né, na linguagem JavaScript que o computador vai executar, ok? E aí, para isso, a gente vai precisar de um editor de texto, né? E de um navegador, como esse aqui. Essa é a base para vocês poderem trabalhar, ok? Então, o que que vai acontecer? Com isso daqui em mente, né?
vocês precisam saber como é que eu obtenho dados. Aí vocês vão ter que saber os comandos de entrada, né? Então vocês vão saber que, se eu quiser, por exemplo, ler alguma informação, um valor qualquer, você vai Que usar esse tela é comando essa que aqui, o senhor está prompt. usando? Aqui eu estou usando o Notepad++, que é um editor de texto que ele sugere lá no livro. Ah, mas pode Mas ser num bloco de notas também. você pode usar bloco de notas se quiser. Aham. Isso daqui você pode usar esse Porque mesmo no bloco de notas arquivo. eu botava, né? Tem até aqui, eu tava fazendo aqui meu primeiro teste. Aí tem H3, mas não aparecia essas opções, entendeu? Quando o senhor bota. Você pode usar o Então, bloco de notas, ó, mesmo, né? Qual é a diferença? Que o bloco de notas ele é só um editor mesmo para você escrever pronto. Quando você usa tipo um editor de texto como esse, o Notepad++, aí ele coloca as cores, né? Ele diferencia, então ele ajuda, né? Ele numera aqui as linhas, então ele ajuda a usar. Mas você pode usar o bloco de notas numa boa, tá? Então aqui, nesse caso, o que que acontece? Eu quero ler, por exemplo, um valor, uma informação. Você vai usar o comando prompt. Então, o comando para entrada de dados aqui, que a gente vai usar, vai ser o comando prompt, né? E aí, dependendo se essa informação é numérica ou texto, aí você vai ter que tomar algumas, né? Usar outros comandos. Por exemplo, se eu quiser ler um valor inteiro, um número inteiro, precisar usar o comando parseInt, que ele explica lá no capítulo 2 ou 3, né? Que ele vai ler a informação e vai convertê-la para um número inteiro. E aí ele armazena nessa variável. E o que é a variável? Teve uma aula aqui antes do feriado que eu expliquei como é que funciona, né, na memória do computador. Aí eu sugiro até resgatar essa aula aí para ver passo a passo. Eu expliquei detalhadamente o que é uma variável, o que acontece quando eu leio um valor, né? Então a variável é um local na memória reservado para você guardar alguma informação. E comando de saída, né? Existem 3 comandos que vão fazer isso daqui, essa saída de dados, né? No JavaScript existem 3 comandos. Eu posso usar o alert. Eu vou exibir aqui o valor, ó, que está armazenado nessa variável que eu chamei de valor. Então ele vai guardar o que eu ler nessa variável aqui, eu vou exibir. Eu posso usar também o comando document_write. E tem também o console.log. São 3 comandos que vão fazer a saída de dados, tá? Basicamente isso daqui. Se a gente for executar esse código, a gente vai ver isso, né, na tela. Eu vou ler aqui, ó, o prompt vai abrir essa caixa para eu digitar alguma coisa. Eu vou digitar um valor aqui, 7. Aí, aqui, ó, é o resultado do alert. O alert gerou essa caixinha aqui com o número que eu digitei. Aqui, na tela, nessa página, quem gerou isso daqui foi o document_write. E aqui era console.log. Ele não vai gerar nada. Vou rodar de novo. Vou rodar de novo aqui. 7. E o console.log vai gerar a saída dessa tela aqui de console. Tá aqui, ó. Ok? Então tem 3 maneiras de sair a informação. E a parte do processamento? Aí o processamento tem toda aquela parte lá de operações matemáticas, né? Você pode fazer a manipulação de acordo com o problema.
Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui uma soma de dois valores, vou chamar aqui de x e y. Valor de x. Vou criar aqui valor de y. Tá? Que é exatamente a questão, a primeira questão da lista lá, lista 1 do URI, que eu vou fazer aqui. Que é a soma de dois valores, né? Pronto. Então, ele pede para ler dois valores inteiros e armazenar em duas variáveis, A e B. Então, ele chama aqui de A e B. Tá? E vou chamar a outra variável de B. Então, ele está dizendo, leia. Quando ele fala leia, é para você fazer uma entrada. Fazer o computador ler as informações. Tá? É fazer o computador ler esses dados aqui de entrada. Então, leia dois valores e armazene-os nas variáveis A e B. Então, está aqui. E vai ler a informação. Como ele disse que são números inteiros, eu vou usar o comando parseInt para transformar o que eu digitar em número. Né? E aí ele vai armazenar aqui no A e esse vai armazenar aqui no B. Ok? Depois ele pede para fazer a soma de A e B, atribuindo o resultado dessa soma na variável x. Então você precisa criar aqui a variável x, e x vai armazenar o quê? O A mais o B. Então isso daqui, né? Esses dois comandos aqui é a minha entrada de dados, ó. Essa barra que eu estou fazendo aqui é um comentário. O computador não vai executar isso daqui. Ele vai ignorar o que tiver depois dessa barra, tá? Eu estou botando apenas para documentar, apenas para ficar uma observação minha, mas o computador vai ignorar o que tiver depois dessa barra. Então isso daqui é a entrada de dados. Aqui eu vou somar o A com o B. Aqui é o processamento dos dados. E aí ele diz depois o seguinte: imprima X conforme o exemplo apresentado abaixo. O que é imprimir o X? É imprimir na tela, fazer exibir na tela. Então, o imprimir é a saída de dados. Tá? Então, existem alguns termos, tá, que vocês precisam, né, se acostumar com eles e entender. São termos que vocês vão se acostumar à medida que forem resolvendo os problemas, né? Então, leia significa o quê? Que você vai ler dados de entrada. Imprima significa que você vai exibir dados de saída, né? Então, isso aqui lê do teclado, isso daqui vai exibir na tela, ok? Pronto. Processamento foi isso aqui. Somei o A com B e atribuí no X. E agora eu vou imprimir conforme esse exemplo abaixo aqui, tá? X igual e o valor da soma. Então, toda questão aqui no URI, ele vai dizer como é que a entrada vai ser dada para você e como é que a saída tem que ser apresentada. Então, isso aqui é a entrada, isso aqui é isso daqui é a saída. Ele diz, né? Isso daqui é a saída. Diz como é que a saída vai ser feita. E isso aqui, o processamento, aí está aqui no meio da questão, que é o que vocês têm que trabalhar nessa disciplina. É ler o problema e pegar os dados da entrada e resolver o problema para gerar o resultado na saída. Então, isso é exatamente, né, o que precisa ser feito. Bom, então a saída aqui vai ser assim, ó, a mensagem x igual
seguido pelo valor da variável x. Aqui, vou botar aqui a saída do jeito que ele pede. X igual, essa aspa significa que é um string, é um texto, e aí depois desse texto eu vou juntar, concatenar com o valor da variável x. A soma aqui, no caso, ele vai juntar um texto com outro. Tá? Ele vai juntar e vai formar uma mensagem só. Essa mesma informação, vou colocar aqui no document write, enquanto, só para vocês verem, e no console.log. Vou salvar. O que é salvar? Salvar é pegar esse texto que está no editor de texto e ele vai salvar no computador no formato de um arquivo. Esse arquivo eu chamei de código.html, está aqui o nome dele. Então, eu vou salvar. Para quê? Para que essa alteração que eu fiz fique gravada lá no arquivo. Onde é que esse arquivo está? Está aqui, ó, na minha máquina. Ele está aqui na minha máquina. Está aqui o nome dele, código.html. Então, ele vai criar um arquivo na minha pasta, né, no meu computador. Pronto. Então, salvei. Aí, agora, eu posso executar. Aí, aqui um detalhe, né? O código que a gente vai fazer, ele vai estar sempre dentro disso daqui, ó. Script e barra script. Isso daqui eu falei aqui em algumas aulas já, várias aulas, que uma coisa é HTML, outra coisa é JavaScript. A diferença entre eles, né? Eu expliquei em 2 aulas aqui. Eu sugiro também resgatar essas aulas aí dessa minha explicação da diferença entre JavaScript e o HTML. Mas resumindo, o JavaScript ele precisa estar dentro de um arquivo HTML, tá? Para poder executar o programa. E esse script aqui, ele é uma tag. O nome disso é tag, T-A-G. É uma tag da linguagem HTML, né? É um comando da linguagem HTML. Então a gente precisa botar o nosso código. Esse código é um código em JavaScript. Eu preciso deixar ele sempre dentro dessas 2 marcações aqui, script e barra script, tá? Pronto. E essa primeira linha aqui, eu deixo ela aqui, né, como uma sugestão que o livro branco dá, no final do primeiro capítulo, se não me engano, que é para poder ele entender os caracteres acentuados, né? Então, na hora que eu quiser colocar um acento, se eu não colocar esse comando aqui, esse acento aqui não vai aparecer na hora que eu exibir. Vai aparecer um negócio lá todo doido, um caractere todo doido. Então, se eu quiser visualizar acentos, eu deixo sempre isso daqui. Então, o nosso código vai ficar sempre assim, ó. Vou ter sempre essa estrutura e dentro do script barra script eu vou ter o meu código. E esse código aqui é escrito em JavaScript, tá? Pronto, vou salvar isso daqui, a saída de dados. Tá? Pronto. Então, a estrutura sequencial, ela está bem clara aqui. Como assim? O computador vai executar esses comandos passo a passo, de cima para baixo. Então, ele vai executar primeiro isso, depois depois isso daqui, isso e isso. Ele não salta nenhum comando, tá? Não passa por cima de nenhum sem executar, a não ser que tenha um comando de condição, que ainda não estou falando dele aqui. Se a gente executar esse código, como é que eu vou executar? Clicando 2 vezes no nome do arquivo, código.html. Então, vou clicar aqui 2 vezes. Pronto.
Ele vai perguntar o valor de A. Vou colocar aqui 3. Então ele está lendo o valor do A. B vai ler o valor do B. Aí agora ele está executando o comando alert, ó. X igual e o valor do X, ó. X igual a 10. Então o alert vai mostrar numa caixinha dessa. E o document write vai mostrar aqui, na página aqui dentro do navegador. E o console.log vai mostrar lá no console. Como é que eu olho o console? Você aperta F12 ou Ctrl Shift J, né? Que aí ele vai mostrar aqui, ó. X igual a 10. Ok? Então, você vai ter um desses 3 comandos de saída. Para usar o URI, a gente vai usar apenas o comando console.log. Ok? Então, para o URI, aí agora eu vou focar já no URI, que é o que a gente já está usando, né? Há bastante tempo. Vamos usar sempre o console.log. Então, aqui, eu vou fazer 3 e 10 dá x igual a 13. Então, esse código aqui, eu posso, né, testá-lo. Vou olhar aqui embaixo, eu vou descer. Sempre o URI vai dar alguns exemplos de entrada e exemplos de saída. Então, para essas entradas aqui, ó, 10 e 9. Cada linha dessa vai ser um prompt, vai ser uma entrada. Então, 10 e 9. Se eu executar, o valor do A é 10, depois eu vou digitar o 9. A saída x igual a 19. Está exatamente a saída esperada. Outro exemplo, menos 10 e 4. Menos 10 e o outro valor, 4. X igual a menos 6. É exatamente a saída que ele espera. E mais um, 15 e menos 7. 15 e menos 7. X igual a 8. X igual a 8. Beleza. Então, para esses exemplos, né, está funcionando. Quer dizer que o código está certo, que o meu algoritmo está certo? Não necessariamente. Dependendo do problema, se ele for mais complexo, pode ser que você tenha esquecido algum detalhe. Isso é natural, né? Isso é muito natural. Então, pode ser que você tenha que corrigir, né? Então, pode acontecer de você testar com esses exemplos e dar certo, mas quando você manda para o URI, ele vai dizer que está errado. Por quê? Porque lá ele vai testar com vários casos de teste, não apenas esses 3 aqui. Ele tem lá centenas de casos de teste. Ele vai jogar todos os casos no teu código, tá? Se falhar em pelo menos um, ele já disse que está errado. E realmente está, né? Para estar certo, o código ele tem que dar a resposta certa em todos os testes, ok? E aí é o caso de analisar depois o que aconteceu. Beleza? Bom, fiz aqui o meu código. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o meu código no URI para submeter, para que ele teste. Aí é importante deixar claro o seguinte: o URI, tá? Ele não é uma ferramenta de programação. Não, o URI não é feito para você programar, para você ficar programando aqui. O URI é uma ferramenta para correção de código. A programação você vai fazer, né? Vocês vão fazer aqui, no computador de vocês, usando editor de texto e usando o navegador, testando aqui. Professor, mas se eu quiser fazer diretamente lá no URI, eu posso? Pode, mas esteja preparado para se estressar, porque o URI não é feito para programar nele. Ele é feito apenas para você submeter um código, tá? Para você testar, sugiro sempre usar o seu ambiente aqui local. Então, como é que a gente vai fazer para submeter esse código lá para o URI testar? Bom, primeiro passo, a linguagem aqui tem que estar JavaScript, né?
A linguagem aqui tem que estar JavaScript. Ok? Eu sugiro que lá nas configurações do perfil, quem não configurou, eu sugiro que configure, né? Deixa aqui Unifor, a universidade, já mostrei como fazer isso, e a linguagem de programação padrão, deixa aqui JavaScript, que aí ele já vai ficar automático lá para você, ok? Bom, então a linguagem aqui tem que estar JavaScript, aí como é que você vai colocar o seu código lá? Bom, aí entram essas instruções aqui, né, que foram disponibilizadas. No caso do JavaScript, vocês vão precisar desse cabeçalho aqui, essas 3 linhas de cabeçalho, tá? Vocês vão colocar lá para que o URI possa funcionar exatamente como está funcionando aqui o teu código no navegador. Se a gente observar, aqui no JavaScript ele já tem as 2 primeiras linhas, ó. Né? Tá faltando só a terceira. Essa daqui. Então sempre você vai ter que ter essas 3 linhas aqui de cabeçalho, tá? Sempre você vai ter que ter essas 3 primeiras linhas aqui. Aí aqui, onde ele está dizendo escreva a sua solução aqui, é aqui onde você vai botar o seu código. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar tudo que está entre esse script e esse barra script. Ok? Copia e cola. Então eu preciso ter essas 3 linhas aqui, iniciais, é o cabeçalho, tem que ter aí. E aí logo depois delas eu boto o meu código, né? O que eu escrevi lá dentro do meu editor de texto. E aí depois é enviar. E aí ele vai corrigir e vai dizer se aceitou ou não. Então esse aqui é o primeiro problema, né? Que é o extremamente básico, que é exatamente para ir pegando aí o ritmo da estrutura de sequência. Então todas as questões da primeira lista, elas são básicas, né? Básicas em que sentido? Só vai trabalhar com estrutura sequencial. É ler dados, fazer algum cálculo, algum processamento e depois fazer a saída. Nessa primeira lista, não tem nenhuma condição e nenhuma repetição, tá? Então, fundamental passar para a primeira lista. Então, o que é que eu vou pedir, Rafael e pessoal aí também que não começou, né, a fazer? Vocês vão começar hoje. Professor, vai dar tempo? Cara, não me faça essa pergunta porque eu costumo ser sincero, tá? Eu não minto, eu sou realmente sincero. Vai dar tempo fazer as 3 listas até o dia 30? Quem não começou, não vai dar tempo. Sinceramente, tá? Então, eu digo o seguinte, apenas faça, comece. Começa, tá? Se ainda não começou, começa. Professor, mas não vai dar tempo. Ok, não dá mais tempo. Mas você tem que começar, porque a disciplina vai continuar. Vão ter outras listas, né? Você vai agora pensar em fazer o máximo que conseguir. Então, vai fazer aqui a lista 1. Terminou a lista 1, aí passa para a lista 2 e vai fazer o máximo que você puder. Tá certo? Vamos adotar essa estratégia para quem não começou ainda. E aí, o mais importante de tudo, não deixar acumular dúvida. Teve dúvida? Manda mensagem para mim, tá? Infelizmente a gente está sem monitor, né? Não tem monitor aí no segundo semestre, mas não tem problema, vocês podem recorrer a mim. Manda torpedo, manda WhatsApp, manda e-mail, que eu respondo. Quem está mandando para mim sabe que eu respondo.
Eu tiro realmente a dúvida, eu não deixo ninguém sem tirar dúvida. Obviamente que eu não respondo na hora, né? Eu tenho um horário que eu reservo só para responder os alunos e eu respondo na hora, né? Na ordem que eu recebo a chamada, a mensagem. Então, tem 10 alunos que mandaram mensagem, os 10 vão ser respondidos, mas vai ser um após o outro, sequencialmente, fazendo aqui um trocadilho. Um após o outro na ordem que eu recebi a mensagem. Beleza? Então, mandem a dúvida. Não importa se a dúvida é besta ou se não é, é dúvida, tá? Sendo dúvida, pode mandar. Beleza? Bom, aí aqui é isso. Copiou, colou, enviou. Só que antes de colar, deixa sempre essas 3 linhas aqui. Ok? E vai fazendo isso. Professor, mas eu não consigo, eu estou lendo, mas não consigo entender o que ele está querendo que eu faça. Ok, não está entendendo? Lê uma vez, lê 2 vezes, lê quantas vezes for necessário, tá? Muitas vezes a resolução de problema, ela vai exigir isso de você. O primeiro passo, pessoal, é agora, é o momento de eu falar disso daqui, né? Como que eu resolvo um problema? Repetindo, é chato o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Vocês estão aqui para serem formados, vocês vão ser profissionais, né? Futuros profissionais. Vocês estão fazendo um curso de nível superior. Então vocês vão resolver problemas de nível superior. Não é um probleminha qualquer, né? Você vai construir uma ponte, um edifício, você vai fazer o projeto elétrico de uma indústria, né? Não importa o que você vai fazer, mas você vai resolver problemas complexos e todo problema vai precisar disso daqui. O primeiro passo é a compreensão, é compreender o problema. Professor, eu li e não entendi, lê de novo. Li de novo e não entendi, lê mais uma vez. E vai ler, cada vez que você lê, você vai entendendo mais alguma coisa que você não tinha entendido. Depois que você entendeu o problema, aí você planeja a solução. Então, nada de ler o problema e já querer começar aqui do lado a digitar, codificar. Não façam isso, tá? A não ser que você já tenha realmente prática e experiência. Mas você vai ler, pega um papel, uma caneta, rabisca, escreve, faz um rascunho. Isso aqui é o entendimento do problema, né? E o planejamento. Planeja, aí depois você vai executar. Escreveu o teu algoritmo, passou para o JavaScript, vai executar. A execução vai gerar um resultado. A execução vai gerar um resultado. Você vai comparar para ver se é o que esperava que fosse. Se for, perfeito. E se não for, aí você vai entender o porquê que deu errado e volta de novo aqui, ó, para a compreensão. E vai ficar nesse ciclo aqui até o problema ser resolvido. Tá? Infelizmente é isso. Não tem, não tem mágica para trabalhar com resolução de problema. Tá certo? Então, a compreensão, você tem que entender realmente o que ele quer e tem que fazer várias perguntas. O que é que ele quer que eu encontre? Quais são os dados que ele está me dando? Tem alguma condição que está me limitando? Né? Planejamento. Você tem que encontrar a conexão entre os dados e o que você vai gerar, né? O que ele quer descobrir. Né? Você tem que encontrar justamente essa conexão aqui. O que ele vai te dar e o que é que você vai gerar. Essa conexão é que vai gerar o que tem aqui no meio. Ok? Considere problemas semelhantes. Aí aqui, pessoal, vem, né, o maior segredo da resolução de problema. Quanto mais problema você resolve, maior é o teu banco de dados para resolver problema.
Então chega um momento que quando você está resolvendo um problema, você já sabe como resolver porque você já resolveu outro parecido. Então, quanto mais problemas resolve, maior a tua habilidade vai ficar. Não tem segredo. Professor, mas eu não tenho paciência. Bom, então agora o seu problema já é outro, né? Já não é a questão de resolver problema, que você não tem a paciência para entender, para planejar, aí já é uma outra coisa. Mas para resolver problema, isso aqui é fundamental. E aí você faz o teu plano de resolução, ou seja, faz o teu algoritmo. Professor, mas eu tenho medo que o algoritmo esteja errado. Então, se você tem um medo de errar, você precisa ter a coragem, né, de aceitar o erro e de enfrentar esse erro. Então, se deu errado, olha o resultado, volta para o problema e tenta entender o porquê. Realmente é uma questão, né? É cíclico. Vai ficar sempre nisso daqui, tá? Não tenha medo. Tem que errar. Não existe aprendizagem sem erro, tá certo? Perguntas que você vai fazer na hora de planejar. Eu já vi algo parecido? Eu conheço um problema semelhante? Eu posso pegar algum problema que eu já conheço e adaptar, reformular, e ele vira esse problema que eu estou resolvendo, né? Terceiro passo é executar. É pega o algoritmo e executa, né? Passo a passo. E aí a pergunta que você faz aqui nessa etapa é possível verificar que essa etapa está correta, que o que eu estou fazendo está correto, né? Se tiver como eu avaliar, como eu verificar o resultado, ótimo, ok? E por fim o retrospecto. Você pega o resultado final e examina, tá? Eu posso verificar? Aí aqui pode, né? Você tem aqui alguns exemplos que o Uri vai dar para a gente fazer esse retrospecto, né? É possível chegar no resultado por outro caminho. Às vezes você está indo para um caminho que resolveu, deu certo, mas eu fui por um caminho muito longo. Eu posso melhorar? Aí fica a seu critério, se você quiser melhorar ou não, tá? Eu posso usar o resultado em outro problema, ok? Então isso daqui é outra coisa que vai acontecer. Vocês vão ver aí na lista de exercícios que tem alguns exercícios que são continuação do anterior, que é exatamente para que você veja que pode, né, usar a solução de um no outro. Ok? E aí, e aí pronto. Então vão ser sempre esses 4 passos aqui, tá? Sempre na resolução você vai fazer isso daqui. Bom, dúvidas? Opa, Rafael, melhorou aí? Clareou mais? Não, agora tá melhor. Agora deu uma Pronto. clareada. Aí, cara, de nada. Aí, por favor, tire a sua dúvida. Manda para mim, tá certo? Não deixa, não espera o tempo Não, passar, né? Pode tranquilo, é porque mandar que eu respondo. Numa eu boa. tava vendo as aulas e lendo também, aí eu tava tentando, sempre tentando fazer, realmente, mas aí eu não saía do canto, aí eu não vou ter que perguntar mesmo, porque não dá certo não. Pronto. Mas, obrigado aí, Excelente. desculpa aí pela... De nada, cara. Não, não tenho que pedir desculpa, não. Tô aqui para isso, cara. Meu objetivo aqui é ajudar vocês a chegar lá, né? No objetivo final da disciplina. Esse é meu papel. Beleza? Então vamos lá. Joia. Então vamos lá, Gabriel. Professor, Qual é a tua dúvida? fiz 2 questões, só que as duas estão dando um erro, só que eu não estou conseguindo encontrar o erro. Qual é a lista, Gabriel? É a lista 2 da condição. A lista 2, condição. Ignora a Tá. segunda, porque a segunda eu coloquei como é que é o código errado. Primeiro. Essa daqui, né? Teste de seleção. Ah.
Porque quanto mais eu testava, ele só dizia valores não aceitos direto. Em ambos os exemplos. Caiu a internet? Pessoal, foi mal aí. Eu fechei lá o bloco de notas e por algum motivo ele fechou também o Chrome. Eu acho que eu apertei demais aqui o botão do mouse. Mas beleza. Então vamos lá. Deixa só voltar aqui. O Gabriel estava falando, Gabriel, não era? Eram as duas questões. É, por causa que uma simplesmente. Acredito que na aula passada o senhor tinha me explicado tanto a primeira, e eu até tirei a foto, mas eu fiz igualzinho como o senhor fez, só que não vai. Aí a outra é a de Bhaskara, que quando eu faço o Certo. valor sai diferente. Entendi. Então vamos lá. Vamos ver a primeira aqui.
que é essa do teste de seleção, né? Eu acredito que se eu conseguir entender essas duas, eu consigo fazer o restante. Sem dúvida. Pronto. Então vamos botar aqui. Pronto. O que está faltando aqui, cara, é só o seguinte. Essa entrada de dados, como os dados estão sendo fornecidos na mesma linha, então Pois você tem eu sei que o split ele vai separar os dados, né? isso. Aí você tem que dizer o que está separando os dados. Aí aqui dentro do split você vai dizer que é o espaço em branco, ó. Certo? Então você tem que dizer que o espaço em branco é o que está separando os dados. Mas a Bota lógica esses... tá certa? Aí a lógica está certa, daqui para baixo está certo, ó. É só a questão da entrada de dados. Aí aqui, em vez de ser valores 2, você vai ter aqui, entre colchete, as variáveis que você está criando, A, B, C e D. Porque o split vai fazer o quê? Ele vai pegar os valores que estão na mesma linha, aí vai atribuir um para cada, ó. Ele vai pegar aqui o 10, cadê? Ele vai pegar o 5, que é o primeiro valor, joga no A. Aí pega o 6, que é o segundo, vai jogar no B. Pega o 7, que é o terceiro, joga no C. E pega o 8, que é o último, e joga no D. Aí depois que ele joga esses valores, ele vai jogar como string. Aí você é só converter com parseint. Pronto. Aí aqui nem precisa Aí dessa... na desse var entrada aqui. lá de digitar no prompt, ele vai conseguir identificar o tanto A até o D? Vai sim. Como é que você vai digitar na hora de testar? Você vai digitar a linha inteira, né? Então, por exemplo, vamos rodar aqui, ó. Aí você vai digitar, ó, do jeito que está lá. 5, espaço 6, espaço 7, espaço 8. Aí, na hora que você der o OK, ele vai testar. Aí ele vai exibir aqui, valores não aceitos. Vou testar essa outra entrada aqui, ó. 2, espaço 3, espaço 2, espaço 6. Valores aceitos. Valores aceitos. Então, o que você vai precisar, Gabriel, é só botar o espaço em branco aqui dentro do split, que é para dizer o que é que está separando os valores, e colocar aqui as variáveis, né, entre colchete, que é para que ele possa ir atribuindo os valores individualmente. Tá certo. Então simplesmente eu só E coloco agora, em vez de valores, esse parênteses colocando A, B, o C, o D. E o espaçozinho isso, entre os aspas ali, né? exatamente. Vou até mandar essa linha aí pelo chat, para que você possa ver. Tá certo. E a de básica, professor, deixa só, como é que é, enviar pro senhor ver. Ah, tu não mandou Que ainda não, né? não, Beleza. mas ela já tá feita aqui, é só enviar. Certo. Pois manda aí que aí eu puxo ela aqui. Na verdade, eu acho que eu já enviei, o senhor consegue ver? Consigo. Ah, não, é por causa que eu tinha enviado errado, é agora que eu tô vendo. Tu botou a mesma, é. Peraí, só um segundinho. Não. Ah, tá, foi. Peraí. Só colocar aqui. Às vezes eu sou uma besta, professor, eu acabo enviando as coisas iguais.
E pronto. Espera aí. Enviar. No momento que envia, ele já coloca direto. Ele já vai testar e aí já vai disponibilizar para mim. Pronto, então acho que já foi. Beleza. Só atualizar aqui. Joia. Aqui, Gabriel, a mesma coisa, cara. O que que acontece? É até bom você estar trazendo essa dúvida, que aí o pessoal já vê isso daí. Ele está dando os valores na mesma linha. Então, você não vai usar um prompt para cada valor. Você tem que usar aquele mesmo esquema. Você vai criar uma variável para ler a linha toda, né? Então era por isso que ele estava dando os valores errados. Exatamente. Digite os valores de A, B, C. Aí aqui você vai Só fazer colocaria o. Como é pass float, só ficaria tipo. No lugar. Na verdade, nem lugar, só acrescentar tipo A igual a pass float, B igual a pass float, por aí vai. Exatamente. Exatamente. Ficaria isso aqui. Passe float, porque são float, né? Ah, São pontos flutuantes. Então a entrada de dados, ela ficaria assim. Como está tudo na mesma linha, lê aqui, faz o split, aí ele vai jogar o A, B e C, e aí depois você converte ele para float. Aí vamos ver aqui, você calculou o delta, calculou x1 e x2, ok, tá. Tá com um erro aqui, vai ter alguns valores que ele não vai dar certo. não é isso, é porque quando eu coloquei daquele jeito, ó, é esses valores que aparecem. E não são os valores que é para aparecer ali. Pronto. Aí o que que aconteceu? Nesse caso aqui é o seguinte, quando tu tá calculando x1 e x2, tu tá pegando menos b, mais delta, aí observe que ele vai fazer a precedência das operações. Então ele vai fazer aqui primeiro o seguinte, ó. Ele vai pegar delta, divide por 2, depois ele multiplica o resultado por A, e no final é que ele vai somar com menos B. Então eu Então, teria que colocar como prioridade o menos B e o delta. isso, Depois e o depois, menos, ou 2 vezes o A, né? exatamente. Aí se você fizer isso, ele faz o cálculo corretamente. Vou fazer aqui o teste. Agora sim, ó. Minha nossa. Olha a diferença que dá. É, Então, ok, então agora então foi. fazer essa diferença. Aí aqui vai ter só alguns problemas. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, Eu coloquei o else, tá lá no negocinho. mas aqui nesse caso A igual a zero. Aí o que é que ele deu, ó? Hum, Então, não, mas eu tinha você colocado. acabou. Eu coloquei ali, ó, delta menor ou igual a zero ali. No if. Beleza. Só que o que é que vai acontecer? O delta não é menor nem igual a zero. O A é zero, mas o B é 20. Então, o que é que vai dar aqui? O resultado aqui, o delta, ele vai dar, ó, o A é zero, então isso daqui vai dar zero. Só que o B é 20, então vai dar 400.
Entendeu? Ok. E o delta, na verdade, não é a raiz. O delta é isso aqui só. Aí aqui é que você usaria a raiz do delta, que é na fórmula. O delta, na verdade, é isso aqui, ó. Esse aqui é que é o delta. Então ficaria. Só ver se eu consegui entender. Se o delta for menor ou igual a zero, vai dar ali raiz de zero, que não existe no caso. Aí vai aparecer lá, impossível de calcular, né? Na verdade, é se ele for menor do que zero. Menor E do se o que delta zero. for zero, as raízes existem, né? São iguais. Então, se delta é menor que zero, impossível calcular. Só que aí, nesse caso aqui, ainda vai continuar com esse problema. Menos quê? infinito. Porque menos infinito, né? Por quê? Porque o delta, ele não é menor do que zero. O delta aqui é 400. Aí você calculou x1 e x2. Então, o ideal é que você só calcule o x1 e x2 quando for possível calcular. Então, aqui você vai usar a condição, ó. Deixa eu só identar, botar aqui para frente, só para ficar mais... Pronto. Ah, tá. Porque primeiro Então, ele estava calculando antes de estar dentro da condição, né? isso, exatamente. Aí agora não, agora você só calcula x1 e x2 quando realmente o delta for maior ou igual a zero, quando for possível calcular. Tá Aí certo. agora sim, ele não vai dar aquele resultado lá, né? Mas ele vai continuar dando, ele não vai dar nessa outra aqui. Mas qual é o problema agora aqui? O problema aqui é o seguinte: o delta não é menor do que zero, então ele vem para cá. Aí, só que o A é igual a zero. Então ele vai fazer uma divisão por zero aqui, ó. Por isso que ele está dando ali infinito. Então a outra condição para que você possa calcular uma equação de segundo grau é que o A seja diferente de zero. Aí Então põe são duas aquele pontozinho condições. de exclamação com os dois iguais, né? Isso. Então, se o A for igual a zero ou delta menor do que zero, se acontecer uma coisa ou outra, aí dá impossível calcular. Se o A for diferente de zero e o delta for maior ou igual a zero, aí ele vai entrar aqui, ó. Aí ele vai calcular realmente. Ok? Aí você pode até, inclusive, Gabriel, jogar esse delta aqui dentro. Só faz sentido calcular o delta se for possível. Se Ah, não. for verdade, se for Tem que ser antes. verdadeiro o negócio. Tem que ser antes mesmo, porque você usa ele aqui, né? Tem que ser antes. Então pronto. Então você calcula o delta. Se o A for igual a zero, ou o delta é menor do que zero, não é possível calcular. Agora, se as duas condições aqui, né, forem satisfeitas, aí ele vem para cá. Aí sim ele calcula x1 e x2. Ok. Aí agora, ó, se a gente rodar esse aqui, ele vai dizer que é impossível calcular. Pode só voltar ali no Notepad mais ou menos, por favor, professor, só para dar uma olhada numa coisa. Posso. Pronto. Já viu o que tinha que ver já. Então era só Beleza. praticamente isso. Só isso. Ok, A então. entrada, né, que usa tudo na mesma linha, e jogar esse x1 e x2 para dentro do else e acrescentar o a igual a zero aqui na condição. Tá certo.
Tá, agora eu entendi. Beleza. Então, as outras questões da lista 2 são praticamente a entrada na mesma linha? Só para eu As outras. tirar essa. Não, as próximas questões da segunda lista são praticamente na mesma linha Algumas as vão. entradas? Não, a maioria vai estar assim, na mesma linha, né? Mas vai ter Ah, algumas que vão estar em linhas diferentes. ok, então. Aí depende, vai depender. Mas a maioria vai estar tudo na mesma linha. Deixa eu ver essa daqui. Ó, essa aqui está em linhas diferentes. Tá certo. Então tá, professor. Era isso mesmo. Mas agora eu entendi. Show. Beleza, cara. Joia. Ok. Então vamos lá. Vamos agora para o Ciel. O Ciel tinha mandado aí também a dúvida, né? Só que aí apagou aí quando eu saí. Mas eu lembro aí das perguntas. A primeira pergunta do Ciel é se dava para aumentar o prazo da lista 3, né? Cara, Ciel, infelizmente não tem como aumentar muito esse prazo aqui. Por quê? Porque a gente tem prazo para lançar as notas, tá? Então, o prazo para lançamento da nota da V1, ele vai, acho que ele é dia 1º, dia 2 ou é dia 3 de outubro. É um sábado, é dia 2. Então, dia 2 é o prazo para eu lançar as notas de vocês. Então, eu vou ter praticamente apenas o dia 1º, a sexta-feira, para consolidar todas as notas para poder fazer o lançamento, tá? Caso a Unifor prorrogue esse prazo aqui para lançamento de notas, então eu automaticamente prorrogo o prazo de todas as listas de vocês, tá? Então, se houver essa prorrogação no prazo do lançamento, eu prorrogo. Caso contrário, fica mantido aí até o dia 30. Beleza? Então, é a questão aí das tuas perguntas. Então, o prazo não tem como eu prorrogar hoje, a não ser que a Unifor dê mais prazo para a gente lançar as notas de vocês. No caso da outra pergunta, Ciel, o que é que faz para ser monitor? Sempre, todo ano, no final do ano, tem um edital para seleção de monitores. Geralmente sai no mês de novembro, tá? Aí, nesse edital tem lá as orientações, você se inscreve, faz uma prova, e aí, sendo aprovado, você entra na monitoria do ano seguinte, tá? Aí é só ficar de olho aí nas notícias lá no Uniformline. Ciel, não, eu não acho não. É tranquilo, tá? Você precisa apenas dominar isso daqui, as questões de usar as estruturas de controle, né? Cadê? Você saber usar essas estruturas de controle aqui, né? E, obviamente, você conhecer os algoritmos fundamentais, que é o que a gente vai ver depois da prova. Que aí, para mim, isso daqui é o que é a disciplina. Até agora, eu estou só preparando vocês para a disciplina, né? Então, entendeu esses algoritmos aqui? Tá tranquilo, não é puxado não. Eu não considero que seja puxado. E aí o monitor ele ajuda, né? Os alunos vão com lá, tiram as dúvidas, e aí o monitor vai auxiliar. Infelizmente, né, nesse semestre a gente ficou sem monitor. Tinha monitor, mas o monitor saiu. Então, quem tiver interesse aí, é só ficar de olho no. Pode ter mais de um monitor. Essa disciplina, geralmente, ela chegava a ter 3, 4 monitores. Chegamos a ter até 5 monitores nessa disciplina. Mas aí, por conta dessa pandemia, realmente, essa pandemia aí atrapalhou um pouco. Mas a gente já chegou a ter 5 monitores, era muito bom, que os alunos ficavam totalmente amparados, de todas as turmas, né?
Não é apenas para minha turma. Então, fica aí a dica aí. Tenta aí, Sávio Ciel, beleza. Quem mais tiver interesse, é bem-vindo, por favor. Pronto, Sávio. Vou ver agora aqui então, a 11h17. E aí deixo aí registrado. Ok? Vamos lá. A lista 3 ela não é difícil não, ela realmente é só, bom, como tudo, é só tempo, né? Você tem que se organizar para. Aí depois que você faz as primeiras, que você pega o ritmo, né? Você faz as 3 primeiras assim, aí você vai rapidinho. Você vai rapidinho. Mas vamos lá, elas são bem básicas. Beleza, Ciel? Tranquilo. Exatamente, Ciel. Fazendo 4 por dia, cara, você mata rapidinho. Não tem segredo, não. É só não acumular. É fazer todo dia um pouco, que aí dá certo. Professor, o senhor poderia dar minha presença, que eu vou precisar sair agora. Beleza, cara. Posso sim. Deixa eu só revisar aqui. Deixa só eu pegar aqui a do Sávio. Pronto, vou deixar aqui registrada, 11h17 do Sávio. E aí depois vocês veem na gravação. Então deixa eu só ver aqui a presença. Quem chegou aí depois. Ok. Beleza. Então, presença aí registrada. Quem tiver que sair aí pro F, tranquilo, tá liberado. Vou fazer agora aqui a do Sávio, a 11h17, só para finalizar, tá? Tirar essa dúvida dele. Que é a validação da nota. Ah, ótimo. Essa daqui ela gera dúvidas, tá? É bom que fica gravado. Quem tiver dúvida aqui é só assistir a aula depois. Essa questão aqui, ela vai ler as notas dos alunos. E você vai dizer se a nota é inválida ou não. E aí vai calcular a média, né? Então você vai ler notas referentes a 2 avaliações e vai calcular e imprimir a média. Média simples mesmo, aritmética. Você vai ter que fazer o algoritmo aceitar só notas válidas. O que é uma nota válida? É uma nota que está no intervalo de 0 a 10. Se for uma nota fora desse intervalo, você vai ter que ler novamente a nota. Tá certo? Isso aqui é um algoritmo que é usado em entrada de dados, né? Quando você está digitando, fazendo alguma coisa num sistema, num programa, se você digita alguma coisa errada, ele valida. É exatamente isso daqui o objetivo. Então, a entrada de dados vão ser vários valores reais, positivos ou negativos. O programa vai ser encerrado quando ele conseguir ler 2 notas válidas. Então, leu as 2 notas, beleza. Tá? Então, a saída. Se a nota for inválida, você vai mostrar a mensagem nota inválida. Quando 2 notas válidas forem lidas, aí você vai imprimir a mensagem média igual e o valor do cálculo. E a média tem que estar com 2 casas decimais. Então vamos lá. Então aqui o do Sávio, ele colocou um loop aqui, o while true, beleza, para ficar repetindo. Aí ele vai ler uma nota. Se a nota for menor
maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, beleza. Aí ele está validando. Ele vai ler a nota 2. Se a nota 2 for no intervalo de 0 a 10, aí ele calcula a média e exibe. Aí ele dá um break aqui para sair do loop. Agora, se a nota 2 não for dentro do intervalo, ele vai dar nota inválida, vai ler de novo uma nota, que ele chamou de nota 3, vai calcular a média, vai exibir, vai dar um break. Aí aqui vem uma questão. E se a nota 3 for inválida? Ele vai mostrar aqui a mensagem, mas ele tem que ler novamente essa nota. Ok? Então, nessa questão aqui, não é... Você não vai parar, né, depois que ler 2 ou 3 vezes. Você vai parar só quando ler uma nota que tiver válida. E isso serve tanto para a nota 1 quanto para a nota 2. Tá? Então aqui eu sugiro o seguinte. Eu sugiro aqui, Sávio, que você primeiro não use esse while true aqui. Você vai usar esse while onde? Aqui, dentro, né? Você vai ler a nota. Aí o que é que você vai fazer? Você vai testar se a nota está dentro do intervalo. Se ela estiver fora do intervalo, o que é que você vai fazer? Você lê de novo. Então a ideia é que você faça o seguinte. Se a nota for menor do que 0 ou maior do que 10, ou seja, está fora do intervalo, o que é que você vai fazer? Você lê de novo a nota. Você vai repetir isso daqui, ó. Pronto. Obviamente que você tem que dar a mensagem, né? Que a nota está inválida. Então, se a tua nota que você leu está fora do intervalo, você bota a mensagem nota inválida e aí lê novamente a nota. Você só vai sair de dentro desse while quando eu digitar uma nota que é válida. Essa é a ideia. Ele vai ficar preso aqui nesse while até que a minha nota seja uma nota maior ou igual a 0, menor ou igual a 10. Aí quando ele sair, aí você vai ter condição de ler a segunda nota. Aí agora sim você vai ler a nota 2. Aí a nota 2 você vai ler do mesmo jeito. Vai ter aqui a mesma coisa. Nota 2. E aí você vai testar também a nota 2, se ela está fora do intervalo. Se ela estiver fora do intervalo, você lê a nota 2 novamente. Pronto. Então aqui você vai ler a nota 1, valida, vai ficar preso aqui nesse loop até ele digitar a nota válida. Quando a nota é válida, ele sai, lê a nota 2. Se a nota 2 estiver inválida, ele vai entrar nesse loop e vai exigir outra nota, até digitar a nota válida. Quando ele sair do segundo loop, aí você tem as duas notas. Aí agora é só fazer o quê? É só calcular a média. Nota mais nota 2 dividido por 2 e exibir a média. Pronto. E aí a nota está lida e está validada. Então você vai ter, na verdade, 2 while, um para cada nota, para fazer a validação. E aí quando você sair do segundo while é porque você tem já duas notas que são válidas.
E aí é só calcular e exibir a média. Beleza? Bom, pode sim, Lucas, liberado. Vou finalizar agora que eu também tenho EF. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Joia. Beleza, então. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana. Até terça-feira, hein? Tchau, tchau.